Olá pessoal, hoje nós vamos realizar o nosso roteiro de número 23. A gente vai continuar aqui estudando a Guerra Fria, né? E hoje a gente vai ter um roteiro atípico, porque a quantidade de conteúdos hoje a gente vai precisar correr, né? Tive que prejudicar um pouco a explicação para poder dar de conta de tudo. Espero falar aqui no máximo 25, 30 minutos para não ficar tão enfadonho para vocês, mas o objetivo da nossa aula hoje é compreender alguns dos conflitos que houveram durante a Guerra Fria que marcaram esse período, como por exemplo a Revolução Chinesa, né, a Revolução Cultural Chinesa, a independência da Índia, a Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã e o movimento de contracultura. Então, reparem que é uma quantidade de conteúdo um pouco extensa para a nossa aula de hoje, mas nós vamos sim conseguir dar de conta. O foco da nossa aula são as 6 páginas, da página 167 até a 173, certo? E nós vamos se ater a esses conflitos que marcaram época, tanto esses conflitos quanto os personagens históricos que fizeram parte dele. Como eu falei, vou ter que acabar comprometendo um pouco a exposição. Vou me ater basicamente ao livro justamente pelo fato de poder ser mais rápido, porque a aula que eu fiz a primeira parte pelo slide acabei demorando demais, então vou optar por seguir o próprio roteiro do livro, tá bom? A primeira coisa, pessoal, sobre a Revolução Chinesa. Aqui o nosso foco é a Revolução Cultural, mas não dá para compreender uma sem outra. A Revolução Chinesa foi justamente a vitória do Partido Comunista Chinês contra as forças conservadoras da China, né? As forças conservadoras que eram formadas por proprietários de terras, militares, políticos, que estavam muito mais alinhados com o interesse dos países estrangeiros, que vinham dominando a China desde o século XIX, certo? Desde o século XIX a China vinha sendo dominada pela Inglaterra, França, Bélgica, Estados Unidos, Japão. Até 1911 a China foi um império. Depois o imperador foi derrubado pelas forças do Partido Conservador, que era chamado de Kuomintang, né? Ou Partido Nacionalista do Povo. Como eu já falei, a característica desse partido é que ele era formado por homens e militares ricos, mais alinhados ao interesse dos países estrangeiros do que propriamente do povo chinês. E em 1921 surgiu o Partido Comunista na China, influenciado pela Revolução Russa, né? As ideias de Marx, o marxismo, as ideias que pregava um país, um povo sem ricos ou pobres, mas sim que toda a riqueza seria administrada pelo governo e distribuída a todos. O grande líder do Partido Comunista, com o tempo, se tornou o jovem Mao Tse-tung, que era filho de camponês. Desde muito cedo lutou em diversas associações pelo direito das mulheres, em associações camponesas, e se tornou um dos principais nomes do Partido Comunista na China. Então, a China permaneceu em disputa, né, entre esses dois partidos, sendo que quem estava no poder era o Partido Conservador, até que em 1937 a China foi invadida pelo Japão. E o Japão, como uma das maiores potências da época, influenciada pelas ideias do fascismo na Alemanha, na Itália, invadiu a China, matou milhões de pessoas, né, em poucos anos. E quem lutou contra o exército japonês pela liberdade do povo chinês foi o Partido Comunista. E isso conquistou o amor do povo chinês pelo Partido Comunista, né? Então, com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Partido Comunista entrou em guerra contra o Partido Conservador, e aí, devido ao grande apoio popular ao Partido Comunista, quem saiu vencendo foram as forças do Partido Comunista, lideradas por Mao Tse-tung. Então, em 1959, se deu
a Revolução 49, aliás, se deu a Revolução Chinesa, liderada por Mao Tse-tung, se deu o surgimento do chamado Exército Vermelho ou Exército Revolucionário, certo? Então a China passou a ser governada pelo Partido Comunista. A China passou a ter o nome de República Popular da China. Aqueles que faziam parte do Partido Conservador saíram da China para uma ilha vizinha chamada Taiwan, e a China ficou com o nome de República Popular da China. Logo após a Revolução, em 1949, que foi a vitória do Partido Comunista, eles ficaram sem apoio, tanto dos países capitalistas como dos países socialistas, nem mesmo da União Soviética, porque eles se recusaram a se tornar influenciados pela União Soviética. Eles tinham a própria noção de socialismo, né? Então a União Soviética não os apoiou, e o resultado dessa falta de apoio foi que a China passou por um grande período de fome, de miséria, que levou milhões de pessoas à morte. Então foi aí que houve o crescimento da crítica ao Partido Comunista por artistas, por diversas pessoas que defendia que a China deveria se aproximar dos Estados Unidos. E então, em 1966, Mao Tse-tung realizou a Revolução Cultural, que era justamente a expulsão, o expurgo de todas e qualquer ideia que tivesse ligação com o Ocidente. Então, ideias ligadas aos Estados Unidos, ao Ocidente, ao capitalismo, através de filmes, teatro, música, revistas, tudo isso foi expulso e proibido na China, né? A única cultura permitida era a cultura popular chinesa, certo? Então essa foi a Revolução Cultural, era uma forma de manter o povo do lado do Partido Comunista, certo? Então nas escolas foram criadas formas das crianças desde muito cedo aprender a amar, a cultuar o Partido Comunista, cartazes dos líderes do partido, foi criado a Guarda Vermelha, feita por jovens para se considerarem, né, os guardiões da Revolução, e o resultado de tudo isso é que após um grande período de fome, a China se recuperou e hoje é a segunda maior potência do planeta. Ainda se considera um país socialista, né? Hoje é a segunda maior potência, só perde para os Estados Unidos na economia e militarmente, certo? A resistência britânica, a resistência na Índia britânica. Desde o século XVIII, gente, que a Índia foi um país conquistado, dominado por potências estrangeiras. E o principal país que dominou a Índia por mais tempo foi justamente a Inglaterra, certo? E após a Segunda Guerra Mundial, como a gente já viu, esses países europeus terminaram enfraquecidos. Então foi justamente depois da Segunda Guerra Mundial que se deu a independência de dezenas de países na África, na Ásia, dentre eles a Índia. Um dos principais nomes que lutou pela independência da Índia foi Mahatma Gandhi, um jovem advogado de classe média que abandonou a sua carreira, era formado na Inglaterra, inclusive, abandonou a sua carreira de advogado para lutar, representar o direito do seu povo. Inclusive, não abandonou sua carreira, abandonou toda a cultura ocidental, passando a utilizar as roupas tradicionais da Índia, a professar a fé indiana, que é o hinduísmo, ok? E o que deixou Gandhi ainda mais famoso foi a sua cultura pacifista. Gandhi lutava pela independência da Índia de forma pacífica, pregando a não violência, principalmente através do boicote, marchas, manifestações. Boicotar é justamente não comprar, né, produtos que pertencessem à Inglaterra, comprassem produtos locais. A Marcha do Sal, como ficou conhecida, onde milhares de pessoas atravessavam o país para comprar sal no litoral, para não ter que comprar de produtores britânicos, ok? E diversas greves de fome foram realizadas por Gandhi, juntamente milhões de pessoas.
A luta de Gandhi, também em outros espaços como representação na ONU, jornalistas do mundo todo iam até a Índia para ter entrevista com ele. Tudo isso foi enfraquecendo o poder da Inglaterra, até que em 1947, 1948, a Inglaterra reconheceu a independência da Índia, certo? Então, essa luta ter acontecido de forma pacífica, através do pacifismo de Gandhi, fez dele um dos maiores personagens da luta por independência, após a Segunda Guerra Mundial. E aí, só para destacar aqui o conflito, é que antes da Inglaterra tornar a Índia um país independente, ela pegou uma parte da Índia e criou outro país chamado Paquistão. Então, até hoje, essa região de fronteira aqui, ela é de conflito, principalmente por essa parte chamada Caxemira, né? Porque a Índia diz que essa região é dela e o Paquistão diz que é deles. Então, muito parecido, gente, com o que aconteceu em Israel, né? A Inglaterra pegou uma parte da terra que ela dominava e outros países e criou o país de Israel. Deixa eu ver. E por causa dessa criação artificial de países como foi Israel, o Paquistão, até hoje essas regiões, faixa de Gaza, Caxemira, são regiões que vivem em conflito, né? Na continuação, na página 169, a gente tem a Revolução Cubana, que aí, como vocês podem ver aqui, Cuba fica, essa ilha aqui minúscula do Caribe, né? Cuba, Jamaica, Porto Rico, El Salvador, Haiti, forma aquilo que a gente chama de Caribe, né? Que juntamente com a Flórida, forma aqui essa região chamado Triângulo das Bermudas. Enfim, Cuba fica no quintal sul dos Estados Unidos, como vocês podem ver. Na verdade, Cuba fica a menos de 150 quilômetros dos Estados Unidos. E Cuba sempre foi um país, uma ilha dominada por povos estrangeiros que queriam sempre explorar. Primeiramente, Cuba foi dominada séculos pela Espanha, depois passou a ser dominada pelos Estados Unidos, né? E é por isso que os líderes de Cuba eles eram sempre ditadores, apoiados pelos Estados Unidos. A economia de Cuba vivia em torno da produção de tabaco, de banana e também de cana-de-açúcar. Então, um país totalmente agrícola. Os ditadores que governavam Cuba eram apoiados pelos Estados Unidos e também criminosos de diversas formas, violentos com a própria população. As empresas americanas que tinham produção em Cuba, elas eram favorecidas porque pagavam salários muito baixos aos trabalhadores. Só para vocês terem ideia, não havia criminalização para americanos em Cuba. Então era comum americanos saírem dos Estados Unidos para Cuba, realizarem diversos tipos de crime, de diversas formas, e voltarem normalmente para os Estados Unidos, porque não havia criminalização de americanos, já que era o governo americano que apoiava esses ditadores, né? Então houveram vários tipos de crime bárbaros, como violência sexual, assassinatos, certo? Então, no início da década de 50, um grupo de 47 jovens, liderados por Fidel Castro, Che Guevara, invadiram a ilha de Cuba, com a missão de lutar contra o ditador da época, que era Fulgêncio Batista, certo? Reparem o número que eu falei, 47 jovens, mais ou menos. Aqui vocês podem ter uma breve imagem aqui de quem a gente está falando. Jovens aqui, Fidel Castro, era jovem de classe média, quando entrou na luta pela libertação de Cuba. Che Guevara também. Che Guevara era estudante de medicina, abandonou a universidade na Argentina, ele era argentino, para sair consultando pessoas pobres na América, né? Fidel Castro era filho de classe média, formado em direito,
né, no México, também abandonou tudo para lutar pela independência de Cuba. Aqui a gente tem o irmão de Fidel Castro, né, Raul Castro, aqui à direita, que também era um dos líderes revolucionários. Ao todo, cerca de 47 jovens invadiram Cuba com essa missão. À medida, claro que eles não enfrentavam o exército de Fulgêncio Batista de forma direta, mas sim na forma de guerrilha, né, com diversas estratégias, sempre se escondendo na mata, na região de serra, onde era de difícil acesso por parte do exército. E a população camponesa foi cada vez mais apoiando eles, porque sentiu neles que era a possibilidade de liberdade, né, e de justiça. Com o passar dos anos, os revolucionários foram conquistando cada vez mais pessoas, camponeses, para ir ajudando, direta e indiretamente, a luta, né, a causa, com alimento, com recursos. Pessoas também se entravam, né, se juntavam a essas tropas para lutar. Eles buscavam apoio fora de Cuba, como de outros lugares. No México, por exemplo, a União Soviética, que pudesse ajudar eles com armas, certo? E aí, os Estados Unidos apoiavam o ditador Fulgêncio Batista. Então, após uma década aí de confronto, de luta, em 1959, os revolucionários tomaram a capital, derrotando de vez as tropas do ditador Fulgêncio Batista, e a partir daí se deu a Revolução Cubana. Então, a partir daí, Cuba foi governada por Fidel Castro. Cuba se tornou um país socialista, certo? E aí foi um problema para os Estados Unidos, porque, como vocês viram, Cuba fica a menos de 150 quilômetros dos Estados Unidos. E aí, um país socialista no quintal dos Estados Unidos foi algo assim escandaloso para os americanos, profundamente incomodados com isso. E em 1960, a União Soviética estabeleceu um tratado com Cuba que permitia a instauração de uma base de mísseis nuclear em Cuba, certo? Então esse episódio causou um dos momentos que quase levou a uma guerra nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos ameaçaram a União Soviética, caso não retirassem os mísseis de Cuba, eles invadiriam a ilha, né, atacariam. Então, após alguns dias de ameaças, de conflito, esse episódio ficou conhecido como a crise dos mísseis. A União Soviética decidiu retirar os mísseis de Cuba e os Estados Unidos se comprometeram em não atacar mais a ilha. Mas, 2 anos depois, os Estados Unidos decretou o bloqueio continental a Cuba. Nenhum país até hoje pode comprar ou vender de Cuba. É por isso que toda a tecnologia que tem em Cuba é dos anos 50. Televisores, carros, tudo é dos anos 50. Né? Porque eles não tiveram mais a possibilidade de comprar ou vender de outro país até hoje. E, surpreendentemente, Cuba tem um dos maiores sistemas de educação do mundo. Nenhuma criança passa fome em Cuba, nem vive fora da escola. A medicina de Cuba é uma das maiores do mundo, certo? Eles realizaram também reforma agrária em Cuba. O governo em Cuba vai se dando sempre a partir da sucessão do líder do Partido Comunista, né? Primeiro foi Fidel Castro, quando ele não suportava mais governar, passou para o irmão dele, Raul Castro, e hoje já vem numa sucessão, esqueci o nome do líder agora de Cuba. Aqui, pessoal, Miguel Díaz-Canel. Esse senhor hoje é o presidente de Cuba, né? Ele sucedeu o irmão de Fidel Castro, Raul Castro, que também lutou na Revolução Cubana, né? E professor, eles só tiveram 3 líderes. Sim, por ser um país socialista,
atacado constantemente pelos Estados Unidos e pelo resto do mundo que é capitalista, eles têm um cuidado muito grande em não deixar qualquer um chegar ao poder para que não destruam as conquistas realizadas pela Revolução, né? Como, por exemplo, o direito dos mais pobres à terra, saúde, educação. Até hoje, como eu já falei, os Estados Unidos cercam Cuba para que nenhum outro país realize nenhum tipo de contato, né? Compre ou venda mercadorias para Cuba. E por causa disso, Cuba, a principal fonte de renda de Cuba é o que? O turismo, certo? Muito bem. Só para destacar que hoje, gente, Cuba é um dos países que tem a melhor medicina, educação do mundo, né? Nenhum outro país tem uma educação como Cuba, inclusive os Estados Unidos, certo? Aqui a gente chega agora na Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, gente, ela aconteceu de 1964 até 1975. Ela foi uma guerra desencadeada pelo ataque dos Estados Unidos ao Vietnã, que é um país, vou mostrar aqui. Aqui está os Estados Unidos, né? O Vietnã fica no outro lado do mundo, no extremo leste da Ásia. Olha só, aqui ao lado mais ou menos da China, ao lado do Camboja, que é um país também muito desconhecido, e de Laos, né? O Vietnã é esse paizinho aqui, minúsculo, lá esquecido na Ásia, que os Estados Unidos decidiram atacar para impedir que o Vietnã passasse para o lado da União Soviética, certo? Para impedir que fosse mais um país do lado do comunismo. Então os Estados Unidos atacaram, inclusive por ser um país muito pobre, os Estados Unidos pensaram que em poucos dias destruiriam as forças do exército Vietcong, mas doce ilusão dos Estados Unidos, porque, inclusive, algo interessante é que nos Estados Unidos não havia aula de geografia nas escolas, então as pessoas não sabiam o que esperar do Vietnã. Quando chegaram para lutar no Vietnã, viram que era um país de selva, e eles não tinham táticas de guerra em selva, então não conseguiram se locomover, utilizar o grande poder que eles tinham. Então a tática norte-americana passou a ser a tática do terror, né? Matando camponeses, bombardeando comunidades. Aqui, por exemplo, vocês podem ver, os americanos jogavam veneno, né, nos arrozais das comunidades carentes. Para quê? Para envenenar os arrozais e as pessoas morrerem envenenadas. Ou morriam envenenadas ou morriam de fome por não ter o que comer. Então milhares de pessoas acabavam morrendo envenenadas. Isso era uma forma de enfraquecer o país, porque e impedir que as pessoas apoiassem o exército Vietcong, já que eles não tinham como lutar, né? Eles não conheciam a geografia, não sabiam lutar na selva, então eles utilizavam de diversos crimes. Muitos outros crimes foram cometidos durante a Guerra do Vietnã, como assassinato em massa de pessoas pobres, camponeses, né? Feito pelos americanos, e algumas imagens rodaram o mundo todo desses massacres, dessas pessoas que estavam sendo mortas pelos americanos de forma covarde. Deixa eu ver aqui, essa imagem mais conhecida, essa imagem rodou o mundo, que foi o bombardeio de um orfanato no Vietnã do Sul, onde apenas 5 crianças sobreviveram. E o orfanato foi bombardeado com napalm. Napalm, gente, é um tipo de bomba química que a fumaça, ela derrete a pele humana. Ela pulveriza a pele humana. Então essa imagem correu o mundo todo, as crianças chorando em terror. Essa menina aqui na época, se eu não me engano, 8, 9 anos de idade, ela correu, a roupa tinha pegado fogo, a pele dela estava toda caindo, né? Então essa imagem correu o mundo e fez com que muitas pessoas que se deparassem com esse terror todo passassem a
a ser contra a Guerra do Vietnã. É aí que se deu os movimentos de contestação nos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã. E a Guerra do Vietnã se tornou uma grande vergonha para os Estados Unidos. Um país tão rico, tão desenvolvido, se dizia desenvolvido, massacrando camponeses, crianças. Então se tornou também a pior derrota para os Estados Unidos, porque em 1900... Então, pessoal, esses artistas, cantores, artistas do cinema deram início a esse movimento de contestação, né, ou chamado também de contracultura, que foi justamente de crítica à cultura, às ideias dominantes, que eles acusavam de serem preconceituosas, racistas, machistas. O movimento hippie surgiu na década de 60 e 70 com a ideia do paz e amor, que, né, o movimento hippie como sendo uma contestação às ideias dominantes da cultura americana, que dizia que todo mundo tinha que ser consumidor, pai de família, consumidor, com um bom emprego. Então o movimento hippie vinha defender justamente o contrário, que você não fosse consumidor. Então aquelas pessoas que reutilizavam roupas, uma forma de vida muito mais simples, sem a ideia do tradicionalismo, né, onde o hétero é considerado o normal, né, e sem a ideia do tradicional, da cultura tradicional, da guerra, né, de tratar outro como seu inimigo. Então daí o lema paz e amor. O movimento do rock americano também foi muito importante na contestação. Várias marchas houveram nos Estados Unidos pelo direito das mulheres, pelo direito do povo negro, pelo direito do povo chamado gay na época, né? E também tudo isso formou o movimento de contracultura, e tudo isso foi desencadeado pela crítica da Guerra do Vietnã. Os americanos deveriam sair do Vietnã, né? Essa crítica que era impulsionada pelos jornalistas que todos os dias mostravam imagens de massacres, imagens perturbadoras realizadas pelos Estados Unidos com populações carentes no Vietnã. E nos Estados Unidos tudo isso foi ainda mais forte pela questão do movimento negro. Martin Luther King e Malcolm X foram dois grandes líderes do movimento negro. Tanto Martin Luther King, como era um pastor evangélico, né, engajado pelo direito do povo negro. Nessa época, os negros nos Estados Unidos eram segregados, ou seja, separados. Havia escola para negro, escola para branco. Os negros eram excluídos de muita coisa nos Estados Unidos, participação política, direitos sociais, né? Então, Martin Luther King, como um dos maiores pastores da época, evangélicos, lutavam por essa igualdade. Malcolm X, juntamente com movimentos Panteras Negras, daí o filme Pantera Negra, né? Lutava também pelo direito dos negros americanos. E não por acaso vocês podem ver que o fim dos dois líderes foi o assassinato, né? O ódio da população branca preconceituosa acabou levando pessoas extremistas a assassinarem tanto Malcolm X como Martin Luther King. Mas a luta deles deu frutos, né? Onde surgiu toda uma geração de jovens, de artistas, lutando pelo direito de igualdade do povo negro, né? Todo esse movimento de contracultura, de contestação à cultura dominante, fez com que os Estados Unidos perdessem o apoio da população e tivesse que sair da Guerra do Vietnã após 11 anos de luta. Então foi uma derrota humilhante para os Estados Unidos. E no Brasil também nós tivemos um grande movimento de contracultura, principalmente aqui com Raul Seixas, o movimento tropicalista, vários nordestinos que estiveram aí à frente, Gonzaguinha e muitos outros, Belchior, todos que vinham nas suas músicas, também nas artes como pintura, né,
contestando a ideia da chamada cultura dominante, né? Mostrando o quanto nessa cultura dominante tinha preconceito, machismo, discriminação. Então eles iam lutando, pregando outra forma de ideia, de cultura, né? Esse movimento ficou conhecido como contracultura. Gente, fiz todo o esforço para falar o mínimo possível. Estou aqui com 30 minutos, tá bom? Então aqui eu encerro de forma muito assim direta. Sei que deixei de falar de muita coisa, mas aqui eu encerro a nossa aula de hoje sobre Revolução Chinesa, a independência da Índia, Revolução Cubana, Guerra do Vietnã e Contracultura.